Nossa sociedade, existe um carinha muito conhecido nesse Brasil. Muito conhecido como o Mito. Um homem que é amado pelo povo do partido de direita e odiado pelo povo da esquerda. Um cara que é amado por muitos, mas ao mesmo tempo odiado por outros. Em nossa sociedade, frequentemente o ser humano vive usando uma máscara para não sofrer o famoso cancelamento. Lembre-se das inúmeras vezes em que você evitou falar algo para não ter que discutir, para não ferir os sentimentos das pessoas, para não ser criticado, assim omitindo aquilo que você realmente pensava. O que esse ato pode gerar? Problemas? Felicidade? Perdeu oportunidades? Hoje vamos discutir sobre isso usando Jair Bolsonaro como cobaia, para aprendermos com os erros e acertos dele. Oi, eu sou Vargas, um jovem empreendedor que compartilha as skills absolutas para você usar na sua aventura como empreendedor. Então já deixa o gostei e inscreva-se para acompanhar o melhor canal de empreendedorismo jovem do Brasil. Então, bora pro vídeo. Os seres humanos, ao decorrer da história, perceberam que era necessário viverem juntos para desenvolverem e evoluírem. Assim, com o passar do tempo gerando uma necessidade humana de pertencer a algum grupo social. Para viver nesses grupos, muitas pessoas tiveram que suprimir, muitas vezes, seus desejos, suas ideias, para que fossem aceitos nesses grupos sociais. Como exemplo de um homem que não consegue expor seus pensamentos da melhor forma, temos Bolsonaro. É um homem muito conhecido no Brasil por lacrar frequentemente e por não calcular muito bem as consequências das suas palavras. O Bolsonaro, em 2018, ganhou uma eleição usando de suas falas poderosas, que ativou o gatilho da indignação das pessoas com o partido do PT. Falas que muitas pessoas naquele tempo não teriam coragem de dizer em rede nacional. Mas isso teve uma consequência que quase o levou à morte. Superando esse momento infeliz que ele passou, graças a essa conduta de coragem, de falar o que realmente pensava, acabou conquistando o apoio de muitos brasileiros e acabou assim ganhando as eleições de 2018. Porém, em muitos outros momentos, ele falou o que pensava de maneira inadequada. Você deve entender que você pode falar o que você quiser, porém sempre haverá alguma consequência, sendo ela positiva ou não, pois a palavra é como uma bala, depois de lançada não há volta. Entenda que a comunicação é uma arma muito poderosa, pode ser usada tanto para ajudar ou prejudicar uma pessoa. Logo você deve entender que existe local, tempo e maneira correta para falar o que você pensa. Caso não esteja no momento para falar, talvez o silêncio possa ser a melhor escolha. Vargas, então quais são os benefícios em falar o que pensa? Ao falar o que você pensa, você não se sujeita a viver em relações abusivas. Quantas vezes você não viu pessoas que extrapolaram por viver em certas situações depois de muito tempo caladas? Pois é assim que o ser humano é. Existe um tempo até a pessoa explodir e falar tudo aquilo que queria falar, ou pior, fazer algo que ela não queria fazer. Você se torna uma pessoa autêntica, uma pessoa que não é igual a todo mundo, uma pessoa de presença forte. Por exemplo, defende aquilo que acredita com unhas e garras. Você não precisa usar uma máscara para agradar ninguém.
Você entende que você deve se valorizar acima de tudo, assim não precisando bajular ou concordar com ideias para agradar alguém. Relações duradouras. Por ser verdadeiro com você mesmo, você acaba conquistando outras pessoas devido à sua sinceridade. Assim encontrando pessoas que vão realmente te acompanhar nas tuas aventuras da sua vida. E eliminando qualquer relação tóxica, que é o principal. Entenda que quando você fala o que pensa, sempre haverá aqueles que concordam ou não. Assim como aconteceu com Bolsonaro. Hoje em dia ele é odiado por muitas pessoas, porém muitas outras pessoas admiram a sua coragem e ousadia. Então não tenha medo de perder amigos, pois você sendo verdadeiro consigo mesmo vai criar relações duradouras com pessoas que irão lhe realmente apoiar na sua aventura. Eu entendi, Vargas. Diz pra mim então quais são os princípios para falar o que pensa. Eu preciso ser sincero com você. Desde criança sempre fui uma pessoa que gostava de questionar outras pessoas para entender o ponto de vista delas. Nunca questionei ou dei minha opinião com a intenção de diminuir alguém. E aí que está o primeiro princípio em falar o que pensa. Intenção. Qual a sua intenção em falar o que pensa? É para ajudar alguém? É para aumentar o seu ego? Ou seja, antes de falar o que pensa, analise a situação e responda para você mesmo. Por que eu devo dar a minha opinião? Vai beneficiar a outra pessoa? A sua intenção ao falar vai ditar a maneira como você fala. Se você estiver com a intenção de se sentir o dono da verdade, claramente você vai falar de maneira arrogante, assim se tornando apenas uma pessoa detestável por aqueles à sua volta. Momento certo. Quando você perceber que a pessoa não está em um estado emocional para ouvir a sua opinião, às vezes é melhor guardar as suas palavras para falar em outro momento mais adequado. Assim será mais fácil você ter uma conversa racional. Local. Muitas pessoas também criam brigas e discussões por falar em locais inadequados. Logo, quando você não estiver no local apropriado, evite discutir sobre assuntos que podem gerar conversas desagradáveis. Por exemplo, imagina quantos jovens e pais já discutiram na frente de desconhecidos, que acabou gerando um sentimento de humilhação ou constrangimento por ter muitas pessoas ouvindo. Então, quando você estiver em um local que não seja apropriado para falar alguma coisa que possa constranger essa pessoa, é bom escolher um local apropriado para conversar sobre o assunto. Nessa vida, existem muitos caminhos que você pode escolher para viver em sociedade. Um deles é ser uma pessoa que age de maneira falsa, muitas vezes rindo para as pessoas que não gostam, bajulando as pessoas para ganhar algo em troca. Ou pior, viver relações tóxicas. São essas pessoas que criam relações pouco duráveis, pois não são relações sustentáveis. Ou você pode escolher o caminho das pessoas verdadeiras, que não toleram aceitar qualquer coisa imposta sobre ela. Pessoas que ajudam outras pessoas a enxergar uma perspectiva diferente sobre o mundo. Pessoas que conquistam amizades verdadeiras e vivem felizes sendo elas mesmas, sem precisar utilizar uma máscara social para agradar alguém. Então me diga, aventureiro, qual caminho você vai escolher? Nada do que eu disse é uma verdade absoluta. É apenas a minha opinião. Mas caso você tenha uma visão diferente e queira compartilhar, é só colocar nos comentários. O link das minhas redes sociais estão na descrição. Caso você queira começar a seguir a minha aventura, é só ir lá. Até uma próxima vez.